Não, hoje não, né, tia Rosa? Amém, glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1, enquanto as crianças estão indo. Quero agradecer à igreja pelo carinho. Vocês não devem estar sabendo, mas nós recebemos aqui uma irmã que é membro aqui da igreja, e essa igreja é muito amorosa, por isso que eu amo estar aqui com vocês. Ela passando por uma situação muito difícil. Ela perdeu o marido dela para as drogas. E o marido deixou a casa, deixou essa mãe com 2 filhos e um filho ainda com necessidades assim médicas muito especiais. E essa mãe veio aqui essa manhã para trazer uns potinhos de limpa alumínio, brilho alumínio, que é o que ela está fazendo para sobreviver, vendendo a R$3 cada um. Não durou nem 5 minutos, a igreja comprou todas as pastinhas dela lá. Glória a Deus. Louva a Deus, eu pedi para ela fazer mais e voltar à noite também, porque nós também, às 18 horas, obrigado, Mariana, queremos abençoar a vida daquela irmã. Eu louvo a Deus por essa igreja. A Cristina, logo que soube da história, para quem não sabe, a Cristina é minha esposa, e ela é que administra as questões financeiras aqui da igreja. Ela que é o administrativo aqui. Eu contratei a Cristina e ela está fazendo um ótimo serviço. E o salário dela é muito alto, irmãos. Muito alto. E ela conseguiu organizar. A gente teve que fazer alguns ajustes nas despesas, porque as entradas de janeiro é natural que sejam menores, né? Porque as pessoas viajam, as pessoas vêm pouco, vêm bem menos à igreja. Fizemos alguns ajustes e a gente conseguiu dar uma pequena oferta, uma pequena semente para essa irmã, além do carinho que ela recebeu de cada um de nós. Que em nome de Jesus, no próximo domingo à noite ela possa estar aqui e que a gente possa abençoá-la também. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Que você não está sozinho. Deus coloca no meu coração para te dizer que você não está sozinho nesse problema. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. Deus manda te falar, e olha que eu sou batistão, mas Deus manda te dizer que você não está sozinho, Ele está com você. Glória a Deus. A tempestade pode estar quase querendo te afundar. As ondas podem estar querendo fazer o seu barquinho virar. Mas fica tranquilo, o Senhor está no barco e nada de ruim vai te acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Fala para alguém, Jesus está no barco. Daniel capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1 de Daniel. É uma leitura um pouco extensa, não é muito extensa. Na verdade é uma leitura muito gostosa, uma história muito interessante. Daniel capítulo 1, nós vamos ler aqui essa noite esse texto. E logo depois vamos fazer aqui algumas considerações e pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que através do Espírito Santo dele, ele possa falar a cada um de nós. Daniel capítulo 1, todos encontraram? Digam amém. Amém. Quem não encontrou, diga peraí. Daniel capítulo 1 diz: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, aqui Deus com D minúsculo, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus, Deus com D minúsculo. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse nenhum defeito, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei
e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os demais mancebos, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E como vires, te hajas com os teus servos. Ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Senhor Deus e Pai, obrigado pela palavra que é sua, mas ela nos alimenta, ela é o pão que o Senhor deixou para nós. E obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite nós temos a oportunidade de mais uma vez termos liberdade para ler a palavra, para estudar a palavra, para ouvir a palavra, e melhor do que isso, colocar a palavra em prática na nossa vida. Obrigado porque não há nada, não há ninguém que possa nos proibir de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar essa noite. Não há situações, basta, Senhor Deus, nós no Senhor tomarmos uma decisão, e encorajados, incentivados, compelidos pelo Teu Espírito, com um coração quebrantado e contrito, não desprezados pelo Senhor, que possamos viver uma nova vida. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. E toda a igreja do Senhor diga amém. Estenda suas mãos para mim e diga: Deus tem misericórdia. Amém. Queridos, o barco pode ser o mesmo, mas os destinos podem ser diferentes. Diga isso comigo: o barco pode ser o mesmo, mas os destinos podem ser diferentes. E eu aqui não quero falar de destino, ponto de chegada, porque quando você pega um barco no ponto A e vai até o ponto B, quando você sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, quando você pega um cruzeiro, né, e vai de Santos até a Argentina, você sabe que está saindo de um lugar, está indo para outro lugar. Não estou falando do destino, lugar de chegada. Eu estou falando de destino num sentido mais amplo, como quando nós dizemos para o Senhor: Senhor, toma conta do meu destino. Nós não estamos falando assim: Senhor, toma conta do lugar onde eu vou chegar. A gente não está falando apenas isso quando a gente sai de casa para ir para o trabalho. A gente não diz: Senhor, me ajuda, cuida do meu destino. A gente não está dizendo apenas: eu quero sair do céu azul e chegar, no meu caso, no Hospital Felício Rocha, no Hospital Mater Dei, nos hospitais onde eu vou visitar, no endereço físico. Não, não é isso. Não é esse tipo de destino que eu estou dizendo. Eu estou dizendo destino de um modo muito mais amplo, naquele sentido em que o Senhor cuida da nossa vida, dos nossos sonhos, projetos e daquilo que seremos no futuro. Amém ou não? Amém. Então, sabendo disso, entendendo melhor agora o que eu quero dizer com destino, diga mais uma vez: o barco pode ser o mesmo. O barco pode ser o mesmo, mas os destinos podem ser diferentes. Deus entregou o seu próprio povo na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Por que Deus fez isso? Deus tem as razões dele. Lá no céu a gente pode saber melhor.
Algumas pessoas morreram, na verdade milhares de pessoas morreram nessa empreitada de Nabucodonosor contra o povo de Deus. Mas alguns foram levados cativos. Algumas pessoas não foram assassinadas, não foram mortas naquela batalha, naquela guerra. E dentre esses que foram levados por Nabucodonosor, a gente viu aqui jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos, versados no conhecimento e competentes para assistir no palácio do rei. Eles foram entregues a uma pessoa chamada Aspenaz. E esse Aspenaz, ele tinha uma função, ele tinha uma incumbência de educar aqueles jovens que ele estava preparando, que, vamos falar a verdade, já tinham um currículo muito bom, verdade ou não? Sim. Quando a gente ouve aqui dizer, olha, que eles eram jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos, versados no conhecimento e competentes para assistir no palácio do rei, a gente pensa assim, puxa vida, é o funcionário que eu preciso na minha casa, é o funcionário que eu gostaria de ser na minha empresa, ou que eu, como patrão, quero ter trabalhando comigo. Mas a despeito de toda essa qualificação, que era muito boa, ainda assim Nabucodonosor achou que não era suficiente. Queria que eles conhecessem durante 3 anos a cultura dele, do povo dele, dos babilônicos, a língua, e fosse fluente, que ele conhecesse os costumes, as roupas, o linguajar, o modo de se portar, as brincadeiras, as expressões idiomáticas, né? Igual a gente vira aqui e fala, tem base. Se a gente falar tem base lá no sul, a pessoa vai procurar base na unha. A gente, quando fala aqui em Minas Gerais, tem base, um trem desse, todo mundo sabe do que a gente está falando, né, mãe? Ainda mais quem é lá da região de Moema, né, mãe? Sabe melhor ainda, né? Tem base, quer dizer, tem fundamento, é possível que isso seja assim, para nós é comum. Então, nós aqui dizemos tem base, é tranquilo. Mas eles não conheciam. Talvez pudesse conhecer mais ou menos a língua dos caldeus, mas não conheciam. Eles precisavam ser preparados para servir diante do rei. O rei queria que eles trabalhassem, porque eles eram bonitos, inteligentes, doutos, sábios, pessoas incríveis. Então, para estar perto do rei, além disso tudo, eles tinham que ter outras qualificações, e para isso Aspenaz foi designado, para os alimentar com algumas iguarias, com comida boa. Diga comigo, comida boa. Não é comida mais ou menos, não, gente. Não é, quem foi militar aqui, ou às vezes ouço falar que aquelas comidas de militar, aquelas rações são umas tem horroroso assim, que joga e prega. Não é esse tipo de comida que eles estavam recebendo. Eles estavam recebendo da comida que o rei comia e bebendo da bebida que o rei bebia. Essa era a função. Eles já eram bonitos, fortes, inteligentes, doutos. Agora eles teriam conhecimento ainda mais amplo, conheceriam outra cultura, outra língua, uma visão mais cosmopolita das coisas, e ainda teriam uma alimentação diferenciada de todos os demais. Comida de primeiríssima qualidade, mas devido à fé, diga comigo, fé, e à formação religiosa, do caráter que esses homens tiveram, na verdade Daniel é que se manifestou, né? Além dele os seus amigos, eles decidiram, eles assentaram no seu coração, na verdade Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Irmãos, quando a gente pensa num negócio desse, o cara é levado cativo, mas ele decide não comer melhor comida do que ele comia antes. Mas para eles aquela comida não era a melhor, porque ela não glorificava o Deus que eles serviam. Amém. Então aqui a gente aprende já alguma coisa. Algo pode parecer ser bom para mim e para você, mas se não glorifica a Deus, não serve para mim e para você. É verdade, amém. Eles comiam, não sei se comia carne de porco, devia comer, eu não sei se comia peixe sem escama, talvez devesse comer. E se não comesse nada disso, toda aquela comida era consagrada aos deuses deles. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias não poderiam comer aquela comida consagrada a outros deuses. E além disso, o Senhor havia dado uma ordem para eles, para o povo judeu, que até hoje é assim, que não comesse carne de porco, carne de camarão e carne de peixe sem escama. Mas aí, né, para nós no Novo Testamento isso está liberado, Deus mandou o lençol cair do céu, amém ou não? Amém. E aí falou, Senhor, não vou comer isso aí que é impuro. Aí Deus fala, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Então Deus já santificou, amém? Amém. Então se você quiser comer carne de porco, peixe sem escama, camarão, está liberado para mim, para você, porque Deus santificou, acabou, agora é diferente. Mas imagina se vocês
Nós estamos andando na rua, tem um frango de macumba, aquele frangão mesmo, peitão dobrado, de halterofilista, e você está morrendo de fome, saiu do culto, varado de fome, na esquina tem um frangão de macumba, aí você vira e fala assim: eu vou comer o frangão, estou com fome, não tenho dinheiro, eu só vou consagrar e vou comer. Olha, querido, você vai me desculpar, mas a Bíblia fala que se foi consagrado a outro Deus, e você sabe que foi, você não deve desconsagrar e comer, porque você sabe que foi consagrado. Se você receber algo que você sabe que foi consagrado, não vem com essa conversinha de querer desconsagrar e usar, não. Joga no lixo, não serve para você. Eles sabiam que aquela comida era consagrada a outros deuses, comida muito boa, comida de primeiríssima qualidade, vinho melhor que havia, mas havia sido consagrada, e eles preferiram comer legumes e beber água a comer aquilo que era consagrado a outros deuses, mesmo que isso custasse a vida deles. Preste atenção nisso, todos esses jovens foram levados juntos para o mesmo lugar, mas o destino deles foi muito diferente, amém ou não? Vocês sabem disso. Ao contrário dos demais que foram levados junto com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que nós sabemos o nome, e sabemos até o outro nome deles, né, que foi dado lá por eles, que é o Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós sabemos esses nomes todos, os demais nós não sabemos nenhum, mas todos foram levados juntos, todos eram jovens, todos eram de boa aparência, todos eram instruídos, todos eram versados no conhecimento, todos eles eram competentes para servir no palácio do rei, mas nós só fazemos menção de 4: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois viraram Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens, embora tenham saído do mesmo lugar, no mesmo meio de transporte, no mesmo barco, e levados para uma terra estranha, o destino deles, embora fisicamente fosse o mesmo lugar, diga comigo, o destino deles foi diferente. Porque eles terminaram os dias deles como governadores, pessoas de altíssima influência dentro da Babilônia. Mas isso não aconteceu só porque eles eram bonitos, inteligentes e fortes, porque isso todos eram. Ser bonito, inteligente e forte não é suficiente, precisa de ter compromisso com o Senhor. Amém. E eu quero falar algumas coisas, e quais foram as decisões que Daniel e os seus amigos tomaram para que Deus os exaltasse e fizesse com que o destino deles fosse diferente. Porque o meu e o seu destino pode ser diferente. Talvez eu e você estejamos no mesmo barco, eu falei isso aqui pela manhã. Estamos no mesmo país, estamos debaixo aí das mesmas chuvas, estamos sofrendo as mesmas intempéries, estamos ouvindo as mesmas coisas. O dólar acabou de bater o seu nível mais alto de todos os tempos, 4,36 essa semana. O dólar nunca teve tão alto assim. A chance de ter falta de carne para nós aqui é razoável, porque vocês sabem, a China está passando por essa situação terrível lá do coronavírus. Não estão podendo comer aquele tipo de comida doida que eles comem lá, embora tenha outros acordos, né, Dilma? O Dilma mandou um vídeo para mim muito interessante. Mas o fato é que, talvez por causa desse dólar muito alto, os fornecedores internos mandem alimento para fora, porque o dólar está muito alto, está valendo a pena vender para fora. E aí eu e você vamos começar a arrancar nossos cabelos agora, não sabe por quê? Porque embora estejamos no mesmo barco, o nosso destino é diferente. Oh, glória a Deus! Embora estejamos debaixo dos mesmos tetos e lugares, do mesmo céu, o nosso destino é diferente. Deus é fiel. Porque quem cuida de mim e de você é o nosso Senhor. Amém. Amém ou não? Amém. E eu acabei de ter uma notícia agora à tarde que o nosso presidente entregou sua vida a Cristo, né? Glória a Deus. Isso aí? Você não ouviu falar isso? Está tendo um congresso chamado Decente, e nesse congresso lá em Brasília, o presidente da República, ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele vivia dizendo, Glória a Deus, dizendo que ele era um católico, embora a esposa cristã, evangélica. Ele sempre defendia, falando que ele era católico e tal. Mas hoje à tarde, nesse congresso que está acontecendo, o Descende, ele entregou a sua vida a Jesus. Quem governa a nossa vida é o Senhor, amém? Mas esses homens tomaram decisões, diga comigo, decisões. E Deus os honrou e os abençoou nas decisões que eles tomaram no Senhor. A primeira delas
eles decidiram não se contaminar. Diga comigo, não se contaminar. Não se contaminar. Como eu disse, por causa da fé e do costume deles, do mandamento do Senhor, eles não poderiam comer aquele tipo de comida. Embora pudesse ser para eles muito ruim não comer aquele tipo de comida que estava sendo entregue para eles, comer legume e água para ficar forte, não faz ninguém ficar forte. Naquela época não havia substituição de proteína por outras proteínas, não havia whey protein, não havia leite de soja, não se comia ovos em quantidades absurdas para repor a proteína que eles estavam deixando de consumir, de ingerir. Mas eles tomaram uma decisão diante do Senhor, de não se contaminar, uma decisão que poderia custar a vida deles, porque se eles fossem apresentados diante de Nabucodonosor, e eles estivessem fraquinhos, raquíticos, amarelos, com olho fundo, assim, todo jururu, eles, a palavra diz que o homossexualismo não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que o aborto não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que a prostituição não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que jogos de azar não agradam ao Senhor. A Bíblia diz que fornicação, que mentira, não agradam ao Senhor. Mas o mundo faz isso, pastor. Todo mundo faz isso. Todo mundo comia comida. Todo mundo estava querendo ficar forte comendo aquela comida. Mas aqueles homens tomaram uma decisão e Deus os honrou. Se eu e você tomarmos uma decisão de sermos obedientes à palavra do Senhor, o Senhor vai nos honrar. Amém. Deixa eu te falar, um pouco mais adiante, você pode pensar assim, puxa vida, então basta eu fazer as coisas certinho, que vai dar tudo certinho, de acordo com o que a palavra está falando. Não, irmãos, às vezes dá errado. Daniel foi lançado aonde? Na cova dos leões. Na cova dos leões. Ele fez tudo certinho aqui, ele comeu legume e bebeu água, mas lá na frente ele foi lançado na cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados onde? Na fornalha. E aqui eles fizeram direitinho, no capítulo 1 deu tudo certo. Fizeram o que tinham que fazer, mas lá na frente foram lançados na fornalha. Mas seja na cova do leão, ou seja na fornalha, Deus honrou uma decisão que eles tomaram lá atrás. Deus vai te honrar, Deus vai te sustentar, Deus vai te levar a lugares altos, porque é para a glória dele que isso vai acontecer. Aquilo que é errado, aquilo que é certo. Amém. No reino do Senhor não existe meio termo, não existe jeitinho brasileiro, não existe lei de Gerson, onde cada um quer levar vantagem em todos os lugares em que está. Na palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna. Eita. Quem comigo não ajunta, espalha. Não, pastor, mas eu não estou espalhando, eu só estou aqui. Eu só não estou ajuntando, eu só estou aqui. Não. Jesus falou, se comigo não ajunta, espalha. O fato de ser omisso te torna um pecador. Me torna um pecador. E aí você temos que tomar uma decisão. A decisão do mundo é, o casamento está ruim, acaba com o casamento. O seu patrão está te pressionando demais, rouba ele. O mundo caminha nesse sentido, o barco do mundo vai nessa direção, mas o meu destino e o seu destino, quem cuida é o Senhor. Pastor, mas todo mundo está me aconselhando a divorciar, até meu pai falou para eu divorciar, até minha mãe falou para eu divorciar, até o pastor da outra igreja falou para eu divorciar, mas a Bíblia falou o quê? Não. Pronto, eu fico com a Bíblia. Glória a Deus. Eita, Deus Tem que fiel. ser uma decisão, amém ou não? Amém. Esses homens tomaram uma decisão e Deus os honrou. A segunda coisa que eles fizeram, além de tomar uma decisão, e essa decisão podia dar cabo à vida deles, eles poderiam ficar magrinhos, malnutridos e serem mortos. Tomaram uma segunda decisão. Diga comigo, eles enfrentaram o chefe. O chefe, irmãos, é o seguinte: Nabucodonosor, chefe de Aspenaz, virou para Aspenaz e falou: Aspenaz, você vai lá e vai alimentar essa turma assim, assim, assado. Sim, senhor. Aí o Aspenaz pegou ali o camarada da cozinha e falou para o camarada da cozinha: ó, o que o rei comer, os caras comem. Combinado? E o cara da cozinha virou para Aspenaz e falou: sim, senhor. Quando o cara da cozinha chegou em Daniel, Ananias, Misael e Azarias, especialmente em Daniel, Daniel podia ter virado para ele e falado: sim, senhor, e fazer como a Cristina. Eu contei aqui hoje de manhã, amor,
sua peripécia. Sim. Porque na escola da Cristina, quando ela era pequena, ela era obrigada a comer no recreio. Não é, amor? Tinha a fila do muito e a fila do pouco. Mas que ela tinha que comer, ela tinha. Fosse na fila do pouco, mas um pouquinho ela tinha que comer. Só que ela fez amizade com um vaso de planta. E ela entrava na fila do pouco. E a amiga do vaso de planta, ela pegava a comida e ó, Eita. jogava no vaso, né, amor? E despistava, enganava a servente, porque lá era obrigado a comer. Era uma escola pública, e se alguns alunos decidissem não comer, não ter a merenda, e sobrasse muita merenda, a prefeitura pararia de mandar a merenda para a escola, e as crianças que dependiam disso, que era talvez a única refeição do dia, não receberiam. Então todo mundo tinha que comer. Tinha a filha do muito e a filha do pouco, mas tinha que comer. Esses homens poderiam fazer como a Cristina fez. Eles podiam ir na fila do pouco, fazer amizade com um vasinho de planta, pegar lá as finas iguarias do rei, fingir que estava comendo e ó, jogar fora. Ou mais do que isso, fazer amizade com alguém como eu, que come o seu prato e fica de olho do vizinho. Ele comeria o dele, ele ficava aqui comendo e o cara aqui do lado comendo. E ele ficava ali fingindo, brincando. Mistura o arroz com o feijão para lá, corta a carne, arruma aquela confusão e tal, e olha para um lado, e conversa com um, conversa com o outro. Na hora que acabou, falava, irmão, você manda outra? Ali, mano, você tem caixa, hein? Vamos trocar os pratos, trocava e não comia. E podia ficar fingindo que estava comendo sem comer. Como uma criança, como um velho, às vezes a gente vê isso, né? Que dá o comprimido, dá o remédio, coloca debaixo da língua. Na hora que o cuidador sai de perto, joga fora. Eles podiam fazer isso. Mas eles decidiram, diga comigo, eles decidiram enfrentar o problema. O negócio é que eu e você queremos que Deus nos abençoe sem enfrentar o problema. É verdade. É, papai. Eu e você queremos que Deus nos abençoe fazendo amizade com um vaso de planta e jogando a comida lá dentro. Mas Deus sabe que nós não devemos fazer assim em coisas espirituais, amém ou não? Amém. Deus sabe que eu e você temos que olhar para o problema e falar, problema, você tem nome. O seu nome é divórcio. O seu nome é frieza, o seu nome é pecado, o seu nome é prostituição, o seu nome é lascívia, o seu nome é luxúria, e eu vou te enfrentar. Se eu e você não dermos nome aos nossos problemas, e como diz o Rick Warren, não orarmos com propósito, irmãos, eu quase arranco os cabelos quando alguém manda uma mensagem para mim e fala, pastor, ora por mim. Eu falo, ora, irmão, claro que ora. Me diga o que está acontecendo. Não, pastor, ora de modo geral. Ora de modo geral? Como assim? Então, ou você não sabe o que você precisa, e precisa saber. Porque quando Jesus chegou no céu, falou com ele, você quer que eu te faça o quê? Eu vejo. E Jesus falou, então veja, viu, pronto. Mas não saber, não resolve, não adianta. Então eu e você temos que dar nome para o nosso pecado. E enfrentar o pecado de frente. E aqueles que nos oprimem, temos que enfrentar de frente, ainda que isso custe a nossa vida. A estratégia deles foi brilhante, irmãos. Eles viraram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, moço da cozinha. Testa a gente 10 dias. Porque vão ser 3 anos. 3 anos. Mas testa 10 dias, porque se em 10 dias você perceber que nós estamos ficando meio pálido, meio devagar, meio raciocínio lento, não tem problema não, a gente deixa, porque nós cremos num Deus. Faça algo audacioso, creia que Deus cuida de você e tome uma posição de fé. Eita, Deus Eu não fiel. estou falando para você ser inconsequente, não, estou falando para você tomar uma atitude de fé, para você falar, para Deus colocar no seu coração, você orar e clamar a Ele, e você tomar uma atitude de fé. Olha, aquele patrão, aquele funcionário, estou a fim de matar aquele miserável, mas eu vou dar uma atitude de fé, eu vou chegar nele, vou falar com ele, eu vou orientar ele, eu vou dar mais uma chance para ele, falar, eu estou sabendo que você está fazendo isso, isso e isso, mas a partir de hoje é assim, assim, assado. Haja com fé. Amém, Jesus. Chega para sua esposa e fala para ela, amor, é o seguinte, vai ser assim, assim, assado, porque o Senhor está nos orientando, eu ouvi uma palavra e tal, quero te pedir perdão e aqui nós vamos recomeçar. Talvez ela diga que não. Talvez ela diga, já estou cansada demais, já não aguento mais, já tem tempo demais que eu estou aguentando você. Mas você sabe que você vai ter que viver um tempão indo lá dela até Jesus voltar, ou então você morre logo. É, Deus. E aí eles fizeram um teste, falaram, me dá 10 dias. Me dá um tempo. E nesse tempo eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo.
Eu vou te mostrar que Deus vai cuidar de mim. Eu vou fazer algo diferente para a honra e glória dele. É o nome dele que é glorificado, não é o meu não. Seja audacioso, seja corajoso no Senhor. Amém. Estou falando para ser inconsequente, mas estou falando para enfrentar o chefe, enfrentar o problema. Eu sempre tive mania, a Cristina sabe disso, e nós tivemos alguns desentendimentos no passado por causa disso. Eu sempre achei que o tempo era senhor de tudo. O tempo é alimento de problema. Diga comigo, tempo é alimento de problema. É alimento de Se você tem um problema, irmão, e não resolve o problema, amanhã você tem 2 problemas. E o problema de hoje, ele foi alimentado, e amanhã ele está maior do que hoje. E se você deixar para resolver depois de amanhã, você tem 3 problemas. E o problema do dia 1 só está se alimentando e está virando um monstrão. Uma hora ele te pega e você não consegue mais se livrar dele. Eu e você temos que enfrentar o chefe, o problema. Dar nome para ele e falar: eu não te aceito mais. E não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito que Deus está me orientando. E eu estou pautado na palavra do Senhor. Então a primeira coisa, eles decidiram não se contaminar. A segunda coisa, eles enfrentaram o problema de frente. E a terceira coisa, eles se esforçaram. Diga comigo, eles se esforçaram. Eles se esforçaram. Porque sem esforço, meu querido, minha querida, eu e você não vamos conseguir nada. Ser forte e valente, varão valoroso. Para que precisa ser forte e valente? Para que tem que ser forte e valente? Para não se esforçar. Você não precisa me esforçar, eu não preciso ter força nenhuma. E Deus manda eu e você sermos fortes e valentes. Porque nós temos que nos esforçar. Essa dieta de 10 dias, irmãos, imagino eu às vezes, falei isso aqui hoje de manhã, imagino eu fazendo a dieta de Daniel. E talvez aí em alguma igreja você veja isso aí, esse absurdo, esse descalabro das pessoas fazendo, né, as irmãs mais cheinhas, os irmãos mais cheinhos. Vamos fazer a campanha da dieta de Daniel, vamos comer durante 10 dias só legume e água. Amém, irmãos, amém. Deus vai responder. Só que não foi 10 dias não, foi 3 anos. Mas a turma quer fazer 10 dias. Mas o esforço é isso. O esforço é começar a empreender alguma coisa, é dar um passo de fé. Se eu e você não nos esforçarmos, não vamos conseguir nada na nossa vida. O que eu quero dizer é que se você não der um passo de fé e não se esforçar, porque para quem estava acostumado a comer carneiro, tá certo que eles não comiam porco lá em Jerusalém, mas ovelha, carneiro, eles comiam. Tá certo que eles não comiam carne de porco, mas carne de boi talvez comesse. Aí chega lá, não come nada, come legume e bebe água. Irmãos, era para morrer. Exigiu esforço daqueles homens, exigiu muita fé, exigiu crer no sobrenatural. Isso é fé, é o firme e fundamento das coisas que se esperam, certeza das que não se veem. Na verdade, o contrário, né? Certeza das que se esperam, o firme e fundamento das que não se veem. É isso que é fé. É você empreender algo acreditando que vai depender de um esforço meu e seu. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja está limpinha, está bonita assim. Alguém se esforçou. Para esse sermão ser pregado, alguém se esforçou. Para você receber aí conforto onde você está, alguém se esforçou para fazer isso aqui. Só que, isso é tema de outra mensagem que não foi pregada aqui, nós queremos só colher aquilo que não plantamos. E quando plantamos, plantamos pouco e queremos colher muito. E algumas vezes plantamos coisas sem nenhum valor e queremos colher coisas muito valorosas. Nós aprendemos isso aqui, esses 3 princípios. Só colhe quem planta, o que planta e o quanto planta. É isso que é. Exige um esforço meu e seu. Exige uma dedicação minha e sua, para que Deus possa honrar a nossa fé, e nisso o nome dele ser glorificado. Amém ou não? Amém. E a outra coisa que eles fizeram, diga comigo, eles perseveraram. Porque uma coisa é se esforçar, outra coisa é perseverar. Quem aqui já entrou na academia mais de uma vez e hoje não está na academia? Levanta a mão alta aí, porque senão só eu passo vergonha. Não, pode falar a verdade, gente, tem mais gente aí, pode falar a verdade. Pois é, nós nos esforçamos,
Nós entramos na academia, é um esforço, a gente vai uma semana sentindo dor, andando assim, parecendo um pinguim. É ou não é? Isso é esforço. Que bom, parabéns. Mas o problema é perseverar, se esforçando. Eu já entrei quantas vezes na academia, irmão? Você sabe? Nem eu sei. Quantos regimes aqui alguém já começou a fazer e não terminou? Não é possível, um pouquinho de gente. Estou em Marte, não é possível. Só, não, levanta a mão, pode brincar. Só nós. Que isso, tem gente melhor que nós. Mas o fato é que as pessoas empreendem algo, se esforçam para começar algo, mas não perseveram naquilo que se esforçaram. Quem já fez aqui um voto com Deus de leitura bíblica diária e não cumpriu? Ah, agora tem mais mão levantada, engraçado isso. O negócio não é se esforçar, o negócio é perseverar. E aqueles homens, eles se esforçaram por 10 dias para mostrar o quanto Deus é fiel na vida deles. Mas eles continuaram se esforçando, ou seja, eles perseveraram por 3 anos. 3 anos, gente, comendo legume e bebendo água. Legume e água. Legume e água. Você já pensou na hora que vinha um legume e meu Deus do céu, será que é só isso mesmo? É isso. Isso é que é perseverança. As pessoas que perseveram são recompensadas. Amém. E embora estejamos todos no mesmo barco, o nosso destino pode ser diferente. Mesmo que geograficamente estejamos indo para o mesmo lugar. E nós podemos dizer aqui, o nosso destino, o destino de todos nós aqui é envelhecer. O destino de todos nós aqui é um dia partir. É natural. Mas nós, na nossa velhice, podemos deixar um legado de homens e mulheres de Deus ou não. Eu e você, na nossa velhice, quando nossos filhos se lembrarem de nós, podem dizer, meu pai e minha mãe eram um homem e uma mulher de Deus. Ou eles podem dizer, meu pai e minha mãe eram descontrolados. Eles não sabiam conversar um com o outro. Na igreja que você congrega, é natural que às vezes você saia, você mude de cidade, que Deus te mande para outro lugar para servir. É natural. Mas qual é o legado que a gente deixa? O legado de quem começou muitos projetos e não acabou nenhum deles? Ou o legado de quem nunca começou um projeto sequer? Quis fazer muitas coisas, mas nunca fez nada. Eu quero ser lembrado como alguém que tentou fazer, que se esforçou tentando fazer, e que continuou tentando fazer e fazendo. E no final quem me honra é o Senhor. Aleluia. Mesmo Glória a que Deus. apareça uma cova de leão para eu ser jogado dentro dela. Mesmo que no percurso apareça uma fornalha para eu ser jogado dentro dela. Se eu for jogado lá, Deus vai fazer o leão virar vegetariano e ele não vai querer me comer. Se eu for jogado dentro da fornalha, o quarto homem vai entrar lá dentro e vai passear comigo. E nem um fio de cabelo meu vai ficar nem chamuscado, porque o Senhor é que me protege. Eu estou guardado na fenda da rocha, à sombra do Onipotente, e é nesse lugar o meu lugar de descanso. Esses homens estavam no mesmo barco, mas o destino deles foi totalmente diferente. No capítulo 1, nós ouvimos falar dos demais jovens, e depois a gente nem ouve falar mais daqueles outros demais jovens. Talvez porque eles tenham se aculturado àquele lugar onde foram levados. Talvez o corte de cabelo deles, quando alguém olhava, não dizia, não, isso não é judeu não, isso aí é um babilônico qualquer, porque com esse corte de cabelo aí não pode ser judeu. Com essa roupa que está usando aí, não, isso até parece, o narigão é meio grande e tal, parece judeu, mas eu acho que não é não, porque judeu não usaria esse tipo de roupa, judeu não teria esse tipo de corte de cabelo, judeu não comeria esse tipo de comida. Quem sabe eu e você estamos sendo vistos e por fora as pessoas dizem, até que parece cristão, mas cristão não veste esse tipo de roupa, cristão não fala esse tipo de coisa, cristão não frequenta esse tipo de lugar. É uma decisão. Estamos indo todos no mesmo barco, mas o destino ele pode ser diferente se nós colocarmos os nossos destinos na mão daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor que morreu no meio do seu lugar, Jesus de Nazaré, que comprou a minha vida e a sua
com um precioso sangue, por um preço altíssimo, e fez-se maldito para que eu e você fôssemos nele benditos. Amém, Jesus. E aí ele diz para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. É isso que eu quero ouvir naquele dia. Vinde e eu vou ser chamado de bendito, embora em mim não haja nada que possa me fazer bendito, apenas o sangue de Jesus derramado sobre a minha vida, mas ele é suficiente para me fazer bendito. Aleluia. Amém. Eu quero te convidar a ficar em pé, porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles resistiram e eles tiveram um destino completamente diferente. Eles tomaram uma decisão de santidade, uma decisão de enfrentar o problema, uma decisão de se esforçar, porque era muito mais fácil pegar aquela comida boa que estava disponível, e eles perseveraram. Alguém que decide ser santo, alguém que enfrenta o pecado, alguém que se esforça e persevera para se manter na presença do Senhor, Deus vai nos levar para destinos diferentes, e esses destinos serão nele. E é por isso que ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais é ele que vai fazer, ele fará. Talvez você ache que não tem jeito, que não dá mais. Eu quero te dizer, pode até aparecer uma cobra no meio do caminho ou uma fornalha, mas o Senhor cuida de você. Talvez você está aqui essa noite e apenas como mais um dentro do barco, sendo levado para um lugar, sabe como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não, Jesus quer guiar a sua vida. Ele quer te tomar pela mão e te conduzir a pastos verdejantes. Ele quer fazer com que eu e você sejamos abençoados, mas exige de mim e de você uma decisão. Exige de mim e de você enfrentar os nossos problemas. Que talvez você entrou aqui e você diz assim: ô pastor, eu vou parar primeiro de fazer isso, fazer aquilo, para depois tomar uma decisão. Não, enfrenta agora, não deixa para amanhã não. O tempo não é senhor de tudo, o tempo faz com que tudo piore, só faz se avolumar os problemas. Não queira consertar primeiro a sua vida para depois se entregar ao Senhor. Não faça isso, porque quem conserta a minha e a sua vida é o próprio Senhor. Glória a Deus. Você não entrou num lugar de gente certinha, você entrou no hospital de pessoas que entraram doentes e foram curadas pelo Senhor. Amém. E talvez você entrou aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou por alguma razão se afastou dos caminhos dele, da presença dele, e você quer se entregar a esse Jesus Cristo de Nazaré. Você quer voltar a ter comunhão com ele. Você quer saber que, se lançado na fornalha, vai aparecer alguém do seu lado e vai cuidar de você, e o nome dele é Jesus. Glória a Deus. Talvez você está aqui conosco e quer fazer essa confissão, quer tomar essa decisão, quer entregar a sua vida a Cristo, ou quer retornar aos braços dele. Alguém no nosso meio, dê um sinal com a sua mão. Levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero orar por você. Você que deseja uma nova vida em Jesus. Você que deseja entregar a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. Você que não aguenta mais ser levado pelo curso do mundo, e agora você quer tomar uma decisão e colocar o leme do barco da sua vida nas mãos de Jesus de Nazaré. Há alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor ou reconciliar-se com Ele? Dê um sinal com uma das suas mãos. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Alguém? Alguém aqui? Então feche seus olhos, eu quero orar por toda a igreja. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Senhor pela Tua santa palavra, e nós nos rendemos ao Senhor. Nós declaramos que só o Senhor é digno de toda honra e glória. Nos capacita, Senhor, a enfrentar muitas vezes um momento de fome, porque é provável que esses jovens tenham passado fome ou vontade de comer outras coisas, mas eles se alegraram no Deus da salvação deles, e é no Deus da nossa salvação que nós queremos nos alegrar. Jesus! Deus, toma a vida desse que está fraco, toma a vida desta que está fraca. Restaura esse lar, Senhor Deus, que está destruído. Restaura essa casa, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, destruída, essa família. E se para isso acontecer, o Senhor precisar de tirar algo importante, tira, Senhor. Arranca, Senhor.
Leva, Senhor Deus, para longe. Provoca, Senhor Deus, uma situação para que a bênção está. Em nome de Jesus, guarda a vida desse irmão, dessa irmã que está aqui. Olha essa pessoa que sabe, Senhor, que ela agora não pode mais fingir que não sabe. Ela tem que enfrentar o patrão, o pai, a mãe, e dizer: você não tem mais esse tipo de autoridade sobre a minha vida. O que você está querendo que eu faça não agrada ao meu Deus. Eu não aceito isso mais. A partir de hoje, quem governa a minha vida é Jesus. Deus, dá essa intrepidez para cada um de nós nessa noite, para tomarmos uma decisão no Senhor, para enfrentarmos o problema, para nos esforçarmos, Senhor Deus, em algo em que vamos empreender no Senhor. Mas acima de tudo, não nos deixa parar no meio do caminho. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer e a perseverar. E que nisso o nome do Senhor seja exaltado acima de todo nome. E todo aquele que crê, diga amém. Se você puder dar um aplauso a Jesus, tá? Diga glória a Deus.